Você pode pagar a passagem, escolher o assento, fazer o check-in e chegar no horário. Ainda assim, a companhia pode decidir que você não entra no avião. Não houve atraso seu, o documento está certo, o voo vai partir. O problema é outro. Existem mais passageiros confirmados do que assentos disponíveis. Na maior parte das vezes, essa aposta dá certo porque alguém falta. Quando todos aparecem, começa um leilão no portão. Se ninguém aceitar dinheiro para ficar, a empresa escolhe quem perde o voo. O nome conhecido é overbooking. A lógica é menos visível. Uma companhia não vende apenas os lugares físicos do avião. Ela cria uma capacidade virtual calculada sobre cancelamentos e passageiros que não aparecem. Em outras palavras, transforma ausências prováveis em novas passagens. O assento existe uma vez. A promessa de ocupá-lo acaba vendida mais de uma. Essa prática cresceu junto com os sistemas de gestão de receita. O mesmo tipo de software que separa a cabine em tarifas diferentes também controla quantas reservas serão aceitas. O número não permanece congelado até a decolagem. Novas compras, cancelamentos e padrões de chegada atualizam a previsão. Em modelos mais sofisticados, o custo de negar embarque entra no próprio cálculo. O limite de vendas deixa de ser a quantidade de poltronas e passa a ser uma decisão econômica recalculada ao longo do tempo. Isso começa com uma característica cruel da aviação. Um lugar vazio perde todo o valor assim que a porta fecha. Ele não fica guardado para amanhã, não volta ao estoque e não será vendido depois da decolagem. O combustível, a tripulação, o aeroporto e a maior parte do custo daquele voo já estão contratados. Para a empresa, cada poltrona vazia é uma receita que desapareceu para sempre. E passageiros faltam, conexões são perdidas, reuniões mudam, doenças aparecem, viagens são canceladas e algumas tarifas permitem alteração. A companhia observa o histórico de cada rota, horário, época e tipo de reserva. Sistemas de gestão de receita estimam quantas pessoas devem cancelar ou simplesmente não chegar. Depois, aumentam o limite de vendas acima do número físico de lugares. Imagine um avião hipotético com 100 assentos e uma previsão de 4 faltas. Vender 104 passagens produziria, em média, 100 passageiros presentes. Se 5 faltarem, ainda sobra um lugar. Se 4 faltarem, o cálculo fecha perfeitamente. Mas se apenas 2 pessoas desistirem, 102 passageiros chegam para um avião que continua tendo 100 poltronas. O modelo não pergunta se haverá certeza, ele compara custos. De um lado está a perda frequente de voar com assentos vazios. Do outro, o risco menos frequente de oferecer dinheiro, reacomodação, alimentação e até hospedagem quando a previsão erra. Enquanto a receita obtida com os bilhetes extras superar o custo esperado das falhas. Vender acima da capacidade continua racional para a empresa. Isso não significa que todo bilhete excedente vira lucro puro. Uma previsão agressiva gera compensações caras, operação confusa e dano à reputação. Uma previsão conservadora deixa a receita na pista. O objetivo do sistema é encontrar um ponto em que o último bilhete aceito ainda valha mais, em média, do que o risco adicional criado por ele. O passageiro vê uma reserva. O algoritmo enxerga uma distribuição de probabilidades e um custo esperado para cada resultado. É por isso que a primeira solução não é expulsar alguém. É comprar de volta a capacidade que foi vendida além da conta. No Brasil, a resolução número 400 da ANAC determina que, quando os passageiros excedem os assentos, a transportadora procure voluntários dispostos a viajar em outro voo, mediante compensação negociada. Dinheiro, milhas, voucher, hotel e nova passagem entram nessa conversa. Essa negociação parece um pedido de gentileza, mas funciona como um leilão. A companhia começa com uma oferta. Se ninguém aceitar, aumenta o valor ou melhora as condições até encontrar voluntários. Nos Estados Unidos, o Departamento de Transportes afirma que não existe teto para a oferta voluntária. Relatos de passageiros mostram propostas de $1.500, $2.000 e até mais dólares para embarcar algumas horas depois. O detalhe decisivo é que voluntário e passageiro preterido não são a mesma coisa. Pela regra brasileira, quem aceita espontaneamente a compensação e a reacomodação não entra na categoria jurídica de preterição. Aquele acordo passa a governar a troca. Antes de dizer sim, vale confirmar por escrito o valor, a forma de pagamento, as restrições do voucher, a hospedagem e, principalmente, se o próximo lugar está confirmado ou apenas em lista de espera. Quando não aparecem voluntários suficientes, a estatística ganha um rosto. Alguém será impedido de embarcar contra a vontade.
Nos Estados Unidos, cada empresa estabelece prioridades que podem considerar horário de check-in, tarifa paga e posição no programa de fidelidade, desde que os critérios não sejam discriminatórios. Isso revela outra camada da engrenagem. 2 passageiros com bilhetes válidos podem não ter a mesma proteção operacional. O caso mais lembrado aconteceu em 2017, quando David Dow foi retirado à força de um voo da United já embarcado. A companhia buscava lugares para transportar funcionários, e o episódio foi descrito como uma falha extrema de gestão dentro do problema de negativa de embarque, não como um exemplo simples de bilhetes extras. A repercussão importa porque mostrou o limite da linguagem corporativa. Chamar alguém de passageiro reacomodado não diminui a violência de arrancá-lo de um lugar que já ocupava. Depois daquele episódio, a regra americana passou a deixar explícito que, em geral, uma empresa não retira por overbooking quem já teve o cartão aceito e recebeu autorização para embarcar. Segurança, saúde e comportamento continuam formando exceções próprias. A mudança desloca o conflito para o portão antes de a pessoa ocupar a poltrona. A matemática permanece, o momento de aplicá-la é que ganhou uma fronteira mais clara. As regras variam entre países, mas o conflito é o mesmo. O bilhete parece uma reserva individual de assento. O contrato trata a compra como uma obrigação de transporte, sujeita a condições, reacomodação e prioridades. A diferença só aparece quando o sistema falha. Até esse momento, todos recebem a mesma mensagem: reserva confirmada. Os números mostram por que a prática sobrevive. Entre julho e setembro de 2025, as grandes companhias reportadas nos Estados Unidos transportaram mais de 233 milhões de passageiros. No mesmo período, 82.217 aceitaram voluntariamente outro voo, enquanto 6.996 sofreram negativa involuntária de embarque. É uma fração pequena diante do total, e exatamente por isso o modelo funciona. Milhões de voos seguem sem conflito aparente. A capacidade virtual aumenta a ocupação e a maioria dos excessos é resolvida com negociação. O dano se concentra em poucas pessoas, enquanto o benefício financeiro se espalha por toda a operação. Para quem ficou no chão, porém, a média estatística não devolve casamento, conexão, consulta médica ou diária perdida. Naquele trimestre americano, houve quase 12 voluntários para cada negativa involuntária. Esse contraste revela que a principal ferramenta da companhia não é a força, é o preço. Um passageiro sem compromisso urgente considera a oferta excelente. Outro perderia muito mais do que o voucher cobre. O leilão transfere essa informação para o portão e permite que cada pessoa atribua um valor diferente às próprias horas. O mesmo relatório mostra diferenças enormes entre empresas. Algumas registraram 0 negativas involuntárias por 10 mil passageiros naquele trimestre. Outras chegaram a mais de 2. Aeronaves, rotas e perfis de clientes variam, mas a distância também indica que previsão, taxa, política de vendas e disposição para pagar voluntários mudam o resultado. Overbooking não é uma força da natureza. É uma decisão de gestão com parâmetros escolhidos por cada companhia. No Brasil, a negativa de embarque de quem se apresentou corretamente é chamada de preterição. A empresa deve oferecer ao passageiro a escolha entre reacomodação, reembolso integral ou execução do serviço por outra modalidade de transporte. Além disso, a compensação financeira deve ser imediata. 250 direitos especiais de saque em voo doméstico e 500 em voo internacional. Preterição é uma categoria mais ampla do que venda excedente. Ela também surge quando a companhia troca a aeronave por outra menor ou enfrenta uma restrição operacional que reduz os lugares disponíveis. Para o passageiro que cumpriu as exigências e ficou para trás, o motivo exato deve ser registrado. Para a investigação do mecanismo, a distinção é essencial. Nem toda negativa prova overbooking, mas todo overbooking que termina com alguém impedido de viajar produz o mesmo conflito de capacidade. Essa unidade internacional não é um cupom da companhia, nem um valor fixo em reais. Ela é calculada pelo Fundo Monetário Internacional a partir de uma cesta de moedas, com cotação variável. Por isso, decorar uma conversão encontrada na internet engana. O que permanece na regra são os 250 ou 500 direitos especiais de saque, convertidos no dia do pagamento. A compensação também não apaga a assistência durante a espera. A resolução número 400 prevê facilidades de comunicação depois de 1 hora, alimentação depois de 2 e hospedagem com traslado depois de 4 horas quando houver pernoite. A informação sobre o motivo da preterição deve ser fornecida por escrito quando o passageiro solicitar. Esses direitos formam um roteiro prático. Guarde o cartão de embarque
registre o horário em que chegou ao portão e peça a declaração escrita da preterição. Fotografe o painel, anote protocolos e preserve comprovantes de gastos. Pergunte qual alternativa chega ao destino primeiro e qual delas está realmente confirmada. Se a empresa oferecer um acordo voluntário, compare o benefício com aquilo que deixará de receber ao aceitar. Há uma ironia no portão. A empresa usou dados para estimar que alguém não apareceria. Quando a previsão erra, ela tenta descobrir quanto custa fazer alguém desaparecer voluntariamente. O preço sobe até um passageiro concluir que suas horas valem menos do que a oferta. Se ninguém concordar, a política de prioridade transforma fidelidade, tarifa e horário de check-in em critérios de permanência. O overbooking não vende uma cadeira inexistente todos os dias. Ele vende a probabilidade de que uma cadeira se torne livre antes da decolagem. Quando o cálculo acerta, o avião sai cheio e ninguém percebe a engrenagem. Quando erra, a companhia compra de volta uma promessa, transfere o atraso para o passageiro e chama o resultado de reacomodação. Seu bilhete é real. Seu pagamento também. O que não era garantido do jeito que parecia era aquele lugar, naquele voo, naquele horário. O produto invisível não é a poltrona. É a aposta de que outra pessoa faltará antes que você chegue. Se você gosta de enxergar o mecanismo escondido por trás de serviços comuns, acompanhe a engrenagem oculta. O próximo sistema já está funcionando enquanto ninguém olha.